Pessoal, então na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como que a gente configura o ambiente de desenvolvimento para a gente fazer o que a gente estava fazendo lá naquele ambiente lá de estudos, né, no navegador, a gente passar a desenvolver agora no nosso próprio computador, né? Então, assim, como a maioria utiliza o Windows, eu vou mostrar para vocês os procedimentos, né, para a gente ter uma aplicação aqui funcionando, utilizando as ferramentas instaladas no nosso computador. Então, basicamente, pessoal, a gente vai Pode precisar ir instalar acompanhando? duas ferramentas aqui. A gente vai precisar instalar o Node e o VS Code. O que seria cada um delas, né? O Node, pessoal, é o que a gente chama da nossa plataforma de desenvolvimento para você conseguir executar códigos, né, JavaScript, né, no seu computador. E as soluções que a gente vai trabalhar depois, como o próprio Expo, React Native, o React para Web, todos eles rodam em cima dessa plataforma Node. Então, ela é a primeira coisa que a gente precisa instalar para o nosso computador ficar compatível aí com o ambiente de desenvolvimento que a gente quer trabalhar, né? Então, entrando nessa página aqui, ó, nodejs.org/n/download, ele já vai mostrar para vocês aqui os instaladores para cada plataforma, né? Então, no caso da gente aqui no Windows, a gente vai clicar nesse aqui, ele vai iniciar aqui o download, né, do instalador. E enquanto ele está baixando ali, eu já vou vir aqui no do VS Code também, que é o outro programa que a gente vai utilizar. E esses links aqui eu vou colocar para vocês depois na descrição do vídeo, né, para quem quiser assistir e precisar acessar, né, vai estar lá mais de fácil acesso, tá? Mas basicamente esse aqui, ó, code.visualstudio.com/download, né? Mesma coisa, ele está disponível para várias plataformas. E no caso da gente aqui que está no Windows, a gente clica nesse botão aqui, ó. Aí ele também vai iniciar o download lá. Ele traz para essa página aqui para dizer agradecer pelo download e ele começa a fazer o download aqui do VS Code para a gente, tá ok? Feito isso, eu vou fechar aqui o navegador, vou aqui para a pasta de downloads e a gente vai ver que lá vão estar os nossos instaladores, né? Eles estão aparecendo duplicados aqui para mim, porque eu já tinha baixado eles, né, antes do início da aula, né? Mas no caso de vocês vão estar vendo esses dois aqui, ó, aparece, já está vendo esses aqui, ó, o Node, né, e o VS Code. O Node atual, né, nesse dia aqui da gravação da aula, essa é a versão mais recente, né, a versão que a gente chama lá de suporte a longo prazo, né, que está disponível para download, a Node 18. Então eu vou clicar duas vezes aqui para iniciar a instalação, e aí a instalação é padrão, igual qualquer programa aqui no Windows, né? A gente vai Next aqui, aceita os termos, avança. Nesse ponto aqui, pessoal, não tem problema se vocês quiserem avançar com esse caminho que ele está sugerindo aqui. Mas eu costumo fazer um pouco diferente. Eu costumo organizar os meus programas aqui em uma pasta específica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na unidade C do meu computador e eu vou criar aqui uma pasta chamada dev, que remete a desenvolvimento, né? Mas um nomezinho curto, quando eu precisar acessar aqui. Tá aqui, ó, dev. E dentro de dev, eu vou criar uma outra pasta aqui que eu vou chamar de tools, né? Que no inglês é ferramentas, né? E tudo que eu for instalar relacionado a ferramentas de desenvolvimento, eu vou instalar dentro dessa pasta tools aqui, beleza? Então, voltando ali no nosso instalador, aqui onde ele pergunta, C Program Files Node.js? Não, eu vou trocar aqui e vou mudar essa parte aqui onde está Program Files e vou colocar assim, ó, dev contrabar tools. Então eu quero que ele instale dentro de uma pasta Node.js, mas dentro dessa pasta aqui que eu criei, né, que é DevTools. Agora a gente vai avançar. O restante aqui não precisa modificar nada, a gente clica Next, por fim aqui Next novamente, e instala. Ele vai pedir aqui permissão administrativa, né, você diz que sim, pode instalar. Chegando no final aqui ele mostra, né, que a instalação é bem sucedida, vou dar Finish. Beleza. Vamos voltar agora lá para nossa pasta de downloads.
eu vou agora instalar o VS Code. Então, eu clico 2 vezes aqui nele também. Aceitar os termos. Meu instalador aqui está em português, então vamos lá, próximo. Olha só, mesma coisa aqui, ó. Onde que eu quero instalar? Eu não quero que ele instale nesse caminho aqui, grandão. Eu quero que ele instale aqui, ó, em dev/tools. Então, dentro de dev/tools, ele vai criar a pasta Microsoft VS Code. Aqui eu vou avançar. Essas opções aqui, pessoal, elas não são obrigatórias, mas elas são interessantes, né? Por exemplo, eu quero que ele crie um ícone para minha área de trabalho, para ficar mais fácil de eu acessar depois. E eu quero que ele adicione a opção abrir com code nos menus de contexto do Windows. Eu vou marcar aqui e depois vou mostrar para vocês o que essas opções fazem, tá? Na prática. Mas vamos lá. Ou seja, marquei tudo aqui. Next, próximo caso, instalar. Ele vai fazer o mesmo procedimento, né? Copiar os arquivos e tal. Vou fechar aqui a nossa pasta de downloads, a gente não precisa mais dela. E aí ele pergunta no final se a gente quer iniciar o Visual Studio Code. Eu vou deixar marcar aqui sim e vou concluir aqui. Beleza. Ele vai tentar iniciar aqui para a gente, então. E assim que ele inicia, pessoal, ele traz aqui a tela de boas-vindas. E esse é o ambiente de desenvolvimento da gente a partir de agora, tá? Em vez da gente utilizar lá no navegador, a gente vai utilizar essa ferramenta aqui. Então, o que eu quero que a gente comece fazendo aqui de início? Primeira coisa, eu quero conferir que a instalação do Node está correta. O que eu posso fazer para isso? Eu poderia vir aqui no Windows e procurar aqui pelo executável aqui do PowerShell. Se tiver aqui no final, ele tem aqui, ó, Windows, PowerShell, e executar ele aqui. Mas o VS Code, ele é um ambiente integrado de desenvolvimento. Como assim? Ele já traz aqui para a gente basicamente tudo que a gente precisa para desenvolver sem precisar ficar abrindo aplicações por fora, né? E aí vocês vão, à medida que a gente avançar aqui, eu vou mostrando para vocês algumas dessas ferramentas. A que a gente vai utilizar agora é aqui, é o terminal. Então a gente vai clicar aqui em terminal, né? Novo terminal. E ele vai abrir aqui essa área aqui inferior e olhem que aqui, ó, ele está carregando o PowerShell dentro aqui do VS Code. Ou seja, nós podemos executar comandos aqui sem precisar abrir um programa externo para isso. Então, nesse caso aqui, pessoal, vocês vão ver que a gente vai utilizar bastante o terminal de agora em diante. Eu vou então mostrar rapidamente o que é o terminal. O terminal é um programa que permite a gente executar comandos no nosso computador para startar aplicações, iniciar, executar, né, alguma tarefa que a gente deseja. Aqui, quando a gente inicia, esse PS aqui é de PowerShell, né? E ele mostra em qual diretório, ou seja, em qual pasta, esses comandos aqui vão ser executados. Se vocês executarem esse comando aqui, ó, node, espaço, -v, ele tem que mostrar para vocês a versão do Node que está instalada. Se aparecer qualquer coisa diferente disso, significa que o Node não está instalado corretamente, ou que o PowerShell, né, o seu sistema não está reconhecendo o Node no computador. Então aí repete aqueles procedimentos de instalação, mas certifica que deu tudo ok, beleza? E um outro programinha que a gente precisa aqui é o npm. Esse npm ele também vem junto com o Node. Eu vou executar um comando semelhante, então, npm espaço -v. E ele tem que me mostrar qual é a versão do npm que está instalado aqui. Esse comando também vai executar. E ó, ele retornou aqui para mim que a versão do meu npm é a 972. Dependendo de quando vocês instalarem, pessoal, pode ser que aqui tenha alguma variaçãozinha, né? Vocês podem ter, talvez, baixado uma versão um pouquinho mais recente, então, em vez da 18, 16.1, pode vir uma versão um pouco mais recente, a mesma coisa que no npm e tal. Mas esses são os dois programas que a gente vai precisar inicialmente para poder seguir aqui com os nossos estudos, tá ok? Então, o que acontece? Eu vou pegar aqui agora e vou executar um comando
que vai criar uma aplicação Expo para a gente, só que em vez de ser lá naquele ambiente lá no navegador, vai ser local aqui no nosso computador, beleza? Só que para isso, pessoal, eu vou mostrar alguns comandinhos básicos aqui para vocês de terminal que a gente vai utilizar com uma certa frequência aqui. Como eu falei para vocês, ele vai executar o comando que eu digitar aqui nesse diretório aqui, ó, c/users/Márcio. Não é aqui que eu quero executar o comando, eu quero executar em c:/dev, e lá dentro eu vou criar uma pasta para a gente guardar os nossos projetos. Como que a gente faz isso aqui no terminal? Se vocês digitarem cd espaço e colocarem 2 pontinhos, o que ele vai fazer? Esse comando cd significa mudar de pasta, né? Mudar de diretório. E quando você coloca 2 pontinhos, você está dizendo para ele que você quer ir para uma pasta acima da pasta em que você se encontra atualmente. Então, se eu estou na pasta users/Márcio, quando eu executar esse comando, eu vou voltar para a pasta users. Então, ele sai da pasta atual e volta para essa pasta anterior aqui, entendeu? Então, olha só, vou executar aqui. Olha o que ele está me mostrando aqui agora. Agora eu estou no diretório users. Só que eu não quero o diretório users, eu quero ir para o diretório C, para lá dentro eu entrar na pasta dev. O que eu vou fazer? Vou executar aqui de novo, então. Se vocês aqui no terminal, pessoal, apertar a setinha para cima aqui, ele repete o último comando, e se vocês forem apertando mais para cima, ele vai mostrando todos os outros comandos que vocês executaram anteriormente. Então, só para vocês irem sabendo, e talvez isso aqui vai ajudar vocês um pouquinho. Então, eu vou executar de novo o comando aqui, ó, cd : né, pontinho, pontinho, e agora eu estou no diretório C. Nesse diretório aqui, eu quero entrar na pasta chamada dev. Mas assim, como que eu sei que existe essa pasta dev aqui? Então, eu sei que essa pasta dev existe porque eu criei ela aqui, né, no Windows Explorer. Vocês viram eu criando ela lá. Mas existe um comando aqui no terminal chamado dir, que ele mostra quais diretórios existem na pasta que você se encontra atualmente. Então ele está me mostrando aqui, ó, que existe um diretório chamado dev, existe esse outro chamado pathlogs, program files, users, windows, papapá. O que eu quero é esse aqui, ó. Além do dir, existe esse outro comando aqui, ls, que é basicamente a mesma coisa do dir. Só que eles colocaram esse nome para ficar mais compatível, mais parecido com o comando que é utilizado na plataforma Unix, né? No caso no Mac, no Linux. Em vez de executar dir, o comando lá é ls. Então, daqui para frente, eu vou passar a utilizar esse comando aqui, tá? Que ele é mais padrão nas plataformas, o dir só funciona aqui no Windows. Então, olha, eu digitei o dir só para saber quais eram os diretórios, os arquivos existentes aqui nessa pasta em que eu me encontro. Qual é a pasta que eu me encontro? Tá aqui, ó, C2 pontos, né? Então, o que tem dentro da pasta C2 pontos? Tem esses diretórios aqui. Então, agora eu quero mudar para o diretório dev. Como é que é o comando de mudar de diretório? cd. Aí o que eu vou digitar aqui? Dev, o nome da pasta. Então, com isso, ó, agora eu entrei dentro da pasta dev. Estão vendo? Então, basicamente, pessoal, o que eu estou fazendo aqui no terminal é como se eu tivesse vindo aqui no Windows Explorer e clicado aqui, ó, C2 pontos, vou clicar 2 vezes, cd dev, tá vendo? O que eu estou fazendo visualmente aqui, clicando e tudo mais, pelo terminal eu faço através de linha de código, entendeu? Através de comandos. Então, se eu der um ls aqui, ele vai mostrar pra gente aquela pasta tools que a gente criou lá pelo Windows. Vocês lembram? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar uma pasta aqui também, só que utilizando um comando de terminal. O comando para criar diretório é mkdir, que é make directory, né? Criar diretório. E esse diretório aqui eu vou chamar de projects, ou vamos chamar de projetos, né? Vai ficar um em inglês, outro em português, mas não tem problema não. Vou colocar aqui, ó, projetos. Então, ó, depois que ele cria, ele vai e me mostra aqui, ó, beleza, foi criado. Se eu voltar aqui no Windows, aqui, ó, tá vendo? Então, a mesma coisa que a gente faz aqui pelo Windows, né, nova pasta, a gente fez aqui pelo terminal. Como que eu entro agora naquele diretório de projetos? cd projetos. Quando você começa a digitar o caminho de uma pasta e você aperta Tab,
Por exemplo, eu não vou escrever projetos completos, eu coloquei só PR, né? Vou dar um tab. Ele já tenta completar para mim, ó. Só que além dele completar, né, ele colocou essas barras invertidas aí, é coisa do Windows aqui, tá? Mas basicamente ele tá me ajudando aqui a entrar nos diretórios que existem aqui. Eu vou dar um Enter, né, para confirmar. Olha lá, tô dentro da pasta Dev Projetos. Então é como se eu estivesse aqui no Windows Explorer, dentro dessa pasta aqui agora, ó, que no caso está vazia, né? Aqui dentro, a gente vai rodar o comando que vai criar um projeto Expo para a gente começar a trabalhar com ele. Qual o nome, qual o comando que a gente vai executar para isso? A plataforma que a gente instalou, que é o Node, né? Ela vem com um programa chamado npx, que nada mais é do que um executável de programas Node, né? Então aqui no diretório c/dev/projetos, eu vou executar o comando npx create expo app. E aí a próxima informação que eu preciso aqui passar para ele é o nome do projeto. Então eu vou chamar intro JavaScript. Quando eu executar aqui, pode ser que no computador de vocês apareça, vamos aparecer aqui também uma mensagem perguntando se eu quero instalar esse executável aqui do Create Expo App. Quando aparece essa mensagem, normalmente ele vem com a opção Y de Yes e N de No, né? Aí vocês só apertariam Y ou simplesmente pressionariam Enter, porque Y, no caso Yes, é a opção padrão. Ele vai te pedir isso uma única vez. A partir de então, todas as vezes que vocês executarem esse comando aqui, ele não vai perguntar novamente, porque ele já vai ter esse programa aqui disponível. Então, o que ele está fazendo aqui, pessoal? Ele já baixou e extraiu os arquivos do projeto, né, do arquivo que a gente chamou de modelo, né, de template do projeto. Já baixou e agora ele está instalando as dependências desse projeto. Só para vocês verem o que isso significa, ó, eu vou abrir aqui para vocês no Explorer mesmo, ó, Dev Projetos. Olha aqui a pasta aqui do nosso projeto. Já está aqui, ó. Se eu clicar aqui dentro dele, vocês vão ver que ele já traz por padrão alguns arquivos aqui que são gerados no momento da criação do projeto. Não sei se vocês lembram que lá no Expo, lá no ambiente, no navegador, a gente até apagava, né, alguns deles que a gente não estava utilizando, mas aqui a gente não vai apagar nada por enquanto não, tá? Vamos manter aqui e aí eu vou ensinando para vocês. Vamos lá. O que ele está fazendo aqui nesse passo, pessoal? Vocês estão vendo que ele está executando aqui o comando npm install. Se vocês repararem, ele acabou de criar essa pasta Node_Modules, né? Node Modules, que não tinha aqui originalmente, mas ela está sendo criada aqui agora por meio desse comando aqui, npm install. O que esse comando vai fazer? Ele vai ler esse arquivo aqui, ó. Eu vou arrastar esse arquivo aqui para o nosso VS Code, e aí a gente vai poder ver o conteúdo dele aqui, ó. Quando você tenta abrir uma pasta aqui, o VS Code pergunta se você confia nos arquivos que estão naquela pasta, se você acha que não tem nada malicioso ali e tal. Aí eu vou falar para ele que sim, eu confio, pode abrir. Aí ele vai me mostrar aqui o conteúdo, ó. Enquanto ele está executando ali embaixo, a gente vai dando uma olhada ali. Esse arquivo, pessoal, ele também tinha lá no ambiente web lá, né? No Expo, naqueles snacks lá, né? Que a gente utilizava. Só que o que acontece? Nesse ambiente aqui, ele traz uma versão aqui um pouco mais completa dele. Lá no ambiente web, eu acho que ele só tinha essa parte aqui e pouca coisa mais. Aqui ele traz algumas informações adicionais, a gente não precisa se preocupar com elas aqui agora, mas basicamente a identificação do seu projeto, né? O nome dele, qual a versão atual. Ele traz aqui alguns scripts, depois a gente vai ver o que seriam esses scripts, e algumas dependências. Essas dependências, pessoal, é o seguinte: todo projeto que utiliza Node, ele pode precisar de outros pacotes que não vêm instalados no Node por padrão, para que ele funcione. Por exemplo, esse projeto nosso aqui, ele precisa do Expo nessa versão aqui
que está declarada. Ele também precisa de uma dependência, né, de um pacote chamado X, do status bar. Nessa outra versão aqui, precisa do React, React Native e assim vai. Você declara nesse bloco de dependências aqui quais as dependências do seu projeto, quais pacotes adicionais que não existem no Node que esse projeto precisa. E aí, quando você vem no seu projeto e quer instalar essas dependências, ou seja, que você quer buscar essas dependências na internet, existe um comando que você faz para isso. Então, a gente vai ver aqui esse comando agorinha. Era aquele que a gente viu o Expo executando, o executável lá, executando aqui para a gente. Ele se chama npm install. Quando a gente executa esse comando, ele vai ler as dependências que estão declaradas aqui e vai procurar na internet. Existe um servidor na internet onde essas dependências ficam publicadas, e ele baixa de lá e traz para o seu computador. E para onde ele traz? Ele traz para dentro daquela pasta Node Modules. Por isso que ela foi criada, né, depois que o comando foi executado. Olha aqui o tanto de coisa que ele trouxe da internet, baseado nessas dependências que estão declaradas aqui. Então, essa pasta aqui, pessoal, a gente não mexe nela assim para nada. É uma pasta que é gerenciada pelo próprio Node, pelo npm. A gente só declara aqui quais dependências a gente precisa e executa o comando npm install. Aí ele mesmo se encarrega de baixar tudo que for necessário lá. Tá joia? Então, o que acontece? Eu vou fechar aqui o package.json que eu tinha aberto para vocês verem, porque aqui o install já terminou. Quando ele termina, ele mostra aqui para a gente uma mensagem: ó, o seu projeto já está pronto. Então, para você começar a executar o seu projeto, você tem que entrar no diretório do projeto. Olha o que está escrito aqui, ó. CD e aquele comando que a gente estava executando, né? Que é para entrar, e o nome do diretório. O que a gente vai fazer então? Eu vou entrar aqui nesse comando, nesse caminho que ele está sugerindo, ó, CD, intro, vou dar um tab aqui para ele me ajudar, ele completa para mim, né? Aí, ó, já colocou. Entrei aqui. O que acontece? Eu quero, pessoal, que o VS Code mostre para mim os arquivos dessa pasta onde eu estou atualmente. Para isso, existe um comando que o próprio VS Code cria na instalação dele, chamado code. Então, eu vou chegar code e colocar ponto. O que esse ponto significa? O diretório atual onde eu estou. Quando eu coloco um ponto, significa o diretório atual. Quando eu coloco 2 pontos, significa o diretório anterior ao atual. Beleza? Mas assim, não existe 3 pontos, tá, pessoal? Só existe um ponto, que é o atual, ou 2 pontos, que é o anterior ao atual, tá bom? Que é aqui. Mas vamos lá. Então eu quero que o VS Code abra para mim nessa pasta aqui onde o projeto foi criado. Então vamos abrir ele aqui, ó. Estou dando um Enter. Você vai ver que ele vai abrir uma nova janela do VS Code. Aqui, pessoal, eu vou fazer diferente, ó. O meu ambiente aqui não está reconhecendo o comando do VS Code. Eu vou vir aqui e mandar ele usar essa opção aqui, ó, Open Folder. Quando eu mandar Open Folder, vocês vão poder selecionar aqui o diretório, né, que no caso é o C dos pontos, dev, projetos, intro, JavaScript. Entrou no diretório, manda selecionar a pasta. Ó, agora sim, o VS Code vai recarregar e agora nós estamos vendo aquela pasta. Novamente, pessoal, ele vai perguntar isso aqui. Para ele não ficar perguntando isso toda vez, eu vou marcar essa opção aqui e falar para ele, ó, confiar nesses arquivos e também na pasta projetos. Então, qualquer coisa que eu abrir na pasta projetos, pode confiar, porque eu confio nos autores, né? No caso, somos nós mesmos, né? Então, ó, confio, pode abrir aí, tá tudo certo. Beleza. Então agora, pessoal, o VS Code ele veio um pouquinho diferente, porque agora ele está mostrando essa barra lateral aqui, ó, onde a gente pode ver as pastas e os arquivos do nosso projeto, ó. Tá vendo? Aqui em cima ele mostra o nome do projeto, ele te dá aqui a opção de criar um novo arquivo, caso a gente precise, criar uma nova pasta. Eu não sei se vocês lembram, a gente criava uma nova pasta chamada Components, né? Então, futuramente a gente vai poder usar essa opção aqui e tal. Aqui é só para ele, se você tiver vários diretórios abertos e tiver dessa forma, se você clicar aqui nesse menos, ele fecha tudo, né? Para você voltar a ver essa visãozinha aqui compacta. As outras funções aqui, pessoal, a gente não vai se preocupar muito com elas agora, porque a gente vai conhecer elas à medida que a gente for avançando no curso, porque senão fica muita informação aqui, né, que não é tão útil agora. Só que eu vou voltar novamente aqui no terminal e vou mandar abrir aqui, ó, terminal, novo terminal.
Ele vai abrir de novo aqui o PowerShell, né? E o diretório agora que ele está é o diretório do projeto atual, tá vendo? C, dev, projeto, intro, JavaScript. Com isso, a gente pode executar comandos agora relacionados a esse projeto aqui, tá ok? E qual comando que eu quero executar aqui agora, pessoal? Eu quero executar um comando que inicie essa aplicação para a gente poder visualizar o que está sendo executado, o que essa aplicação está fazendo. Então, se vocês vierem aqui no arquivo app.js, vocês vão ver um código semelhante àquele que a gente via lá no Expo, lá no navegador, né? Semelhante, ele está importando aqui text, views, style sheet, isso aqui tudo vocês conhecem, né? Padrãozinho do que a gente já tem visto até então. Beleza? Então, eu quero ver isso aqui executando. Tem algumas formas de fazer isso. Uma delas é a gente testar no nosso próprio celular, que é a primeira que eu vou mostrar aqui para vocês. Se vocês olharem no arquivo package.json, ele tem aqui alguns scripts. Esses scripts, eles nada mais são que atalhos, né, para executar comandos. E tem um deles chamado start. Quando a gente vai executar um script, pessoal, o programa que executa scripts é o npm. Então a gente coloca npm run, então npm execute o script que eu passo aqui agora. Eu vou mandar ele executar o script start, que é esse aqui, Se eu quisesse executar esse outro aqui, eu digitaria npm run Android. Se eu quisesse executar esse, npm run iOS, e por aí vai. Estou mandando ele executar aqui o npm start. Quando eu mando executar, pessoal, ele vai fazer aqui o que ele precisa para iniciar o projeto. E no final, o Expo mostra para a gente um QR Code aqui mesmo nessa tela do terminal, que a gente pode utilizar o nosso celular e escanear esse QR Code. E com isso a gente vai ver essa aplicação rodando no nosso próprio dispositivo, né? Então, esse é o bacana do Expo, né? Você não precisa configurar muita coisa para você ver a aplicação rodando no seu celular. Uma vez que você tem a aplicação aqui iniciada, né? Nós criamos a aplicação, rodamos esse comando npm start, ele mostra aqui pra gente, Tá aqui o QR Code, se você quiser testar no seu celular, escaneia esse código aqui e a aplicação vai carregar para você no celular. Além disso, ele tem algumas outras opções aqui embaixo, se você continuar lendo, ele tem aqui dizendo, pressione A para abrir a aplicação Android. Quando você coloca esse A aqui, você precisa ter um emulador de Android no seu computador. Mais para frente a gente pode configurar um para vocês verem como funciona. E aí ele vai carregar essa aplicação no emulador. Em vez de você estar usando o seu celular para testar a aplicação, você utilizaria o emulador. Beleza? Como eu não estou compartilhando a tela do meu celular aqui, na gravação, né, não tem como vocês verem pelo meu celular como que funcionaria a aplicação. Mas tem uma outra opção aqui, pessoal, que é a opção de abrir no navegador web, tá vendo? Para isso, eu só preciso assim, eu clico aqui nessa área, em qualquer lugar, só para ela ficar ativada, né? E eu pressiono o que está dizendo aqui, a tecla W. Então, do jeito que está aqui, eu aperto W. O que ele vai falar? A primeira vez que a gente tentar fazer isso, ele vai dizer para a gente, olha, parece que você está tentando usar o suporte à web, mas a gente precisa que algumas outras dependências sejam instaladas. Então, essas dependências que ele precisa aqui não vieram inicialmente quando a gente criou o projeto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar aqui o que ele está falando, esse npx, expo, papapá, essa linha branquinha aqui até o final. Vou pegar aqui e vou copiar ela. E vou fazer o seguinte. Aqui no terminal, ele está, nesse momento, executando aquele comando npm run start, né, que eu tinha executado da outra vez. Eu vou apertar agora as teclas Ctrl C, e Ctrl C, ele para no terminal, ele serve para parar uma aplicação que esteja rodando. Tanto é que está dizendo isso aqui, Pressione Ctrl C para sair. Então, essa execução que está aqui agora do nosso projeto Expo, eu não quero ela por enquanto, que eu preciso instalar outras dependências, vou ter que iniciar novamente, né? Então, eu vou parar ela aqui. Como que eu faço? Ctrl C. Quando eu faço isso, ele está mostrando aqui, pronto, parei, o servidor está aqui para você digitar o próximo comando que você precisar. Qual comando que eu vou executar? Esse aqui, que eu copiei aqui, Então eu pego aqui o npx, expo, install, aquilo ali tudo, colo aqui,
e manda executar novamente. Dou um enter. O que ele vai fazer? Além das dependências que já tinham aqui no package.json, ele vai adicionar essas novas ali, ó. Inclusive já estão elas aqui, ó. React Native Web, React DOM e o Webpack Config. Adicionou ela aqui no package.json e agora está instalando. Está fazendo o quê? Está buscando elas lá na internet e trazendo aqui para a minha pasta Node Modules. Uma vez que a gente faz isso, a gente não precisa mais fazer isso novamente nas próximas execuções, tá? Essa aqui é uma configuração inicial para a gente começar a desenvolver o projeto. Depois que fez isso, não vai ser mais necessário fazer novamente. Claro que mais para frente nós vamos precisar instalar outras bibliotecas, né, outros pacotes, e aí a gente vai repetir esse processo de algumas vezes. Mas para o que a gente precisa fazer agora não vai ser necessário. Ok? Então, ó, vamos esperar ele concluir aqui a instalação. Inclusive, mais para frente, pessoal, a gente pode até fazer download daqueles projetos que a gente estava desenvolvendo lá naquele ambiente lá do Expo, né, o Snack, e executar eles aqui no nosso computador também. A gente pode fazer isso depois, né, a título de curiosidade, para vocês verem. Às vezes eu até utilizo aquele ambiente para fazer alguns testes rápidos, e quando eu vejo que funcionou, tudo certinho, eu vou e baixo o projeto e continuo a partir do meu ambiente local aqui. Dependendo da configuração do computador, pessoal, e da velocidade da internet, esse procedimento aqui demora um pouquinho mesmo, viu? Então, pessoal, aqui, ó, terminou a instalação, né, daqueles pacotes adicionais. O que eu vou fazer? Vou executar de novo aquele comando npm run start. E quando ele gerar novamente para a gente aquele QR Code e mostrar aqui os comandos, eu vou apertar de novo agora a tecla W, igual daquela outra vez. Só que dessa vez aqui agora, como ele já terminou de instalar as dependências, ele tem que conseguir abrir o nosso navegador aqui de internet, né? Nosso navegador web. Nesse Windows aqui eu só tenho o próprio Edge mesmo. Onde vocês aí, talvez tenham outros, né? Ele vai abrir o navegador padrão de vocês. Mostrando a aplicação em execução. Então, ó, eu vou fechar aqui essas outras abas que eu tinha aberto. E eu vou deixar ele carregar aqui pra gente só que o Expo tá mostrando a aplicação aqui, ó. Então, pessoal, o que a gente está vendo aqui agora? O equivalente ao que a gente via lá no Expo, no ambiente web, né? Rodando agora no nosso navegador a partir do ambiente local. Então, da mesma forma que era lá no Expo, que a gente podia fazer modificações e ver elas aparecendo em tempo real, aqui a gente também pode. Então, eu posso, por exemplo, ir lá no VS Code. Vou aqui no VS Code. Vou abrir o arquivo app.js e vou só alterar esse texto aqui que está no meio para introdução ao script. Salvar. Vamos olhar lá no navegador como é que está agora. Vai ser aqui, ó. Introdução ao script. Beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Vou deixar essa janelinha aqui aberta aqui num cantinho, igual a gente fazia lá com o emulador, né? Então ali vai ser onde eu vou visualizar as mudanças que eu estou fazendo. Agora eu vou pegar o VS Code aqui também e vou colocar aqui, ó. Beleza? Pronto. Essa parte aqui do terminal a gente pode fechar ela, ou pode só diminuir aqui. Eu gosto sempre de deixar ela um pouquinho visível, porque quando aparece algum erro, alguma coisa, a gente consegue perceber ali, tá? Mas olha só, o que eu estou fazendo aqui agora já está aparecendo aqui pra gente no nosso visualizador ali, ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui só uma exclamação, fazer mais um teste, ó, salvar, e assim que eu salvo, ele identifica que salvou, ele já recarrega aqui. Olha pra esse caboclo aqui ficar tentando traduzir pra gente, não. Ok. Então, pessoal, com isso conclui a configuração local do nosso ambiente. Vocês já têm agora a aplicação
web de vocês, a aplicação Expo, né, rodando no ambiente aqui no navegador web. E vocês também podem testar pelo celular de vocês, escaneando aquele QR Code. Então, se vocês voltarem aqui no terminal e rodarem um pouco aqui, vocês vão ver o QR Code. Então, escaneando esse QR Code, vocês vão ver essa aplicação. Então, se vocês preferirem, né, podem fazer por lá. As alterações também refletem à medida que vocês vão salvando.